Narração para o canal Despertar Ela. Olá, querida. Eu sou a doutora Helena Duarte e hoje vamos falar sobre algo que pode literalmente transformar a forma como você se relaciona e interpreta os comportamentos masculinos ao seu redor. Você já se pegou tentando decifrar se um homem está realmente interessado em você ou apenas jogando? Já sentiu aquela angústia de não saber se deve investir ou se proteger? Pois saiba que existe uma ferramenta poderosa, desenvolvida por um dos maiores psicólogos da história, Carl Jung, que pode te ajudar a ler essas intenções com uma clareza impressionante. E o melhor, isso vai te dar o controle emocional que você precisa para virar o jogo sem nenhum esforço. Jung nos presenteou com o conceito do inconsciente coletivo, uma camada profunda da nossa psique que compartilhamos com toda a humanidade. Pense nisso como uma biblioteca universal de padrões comportamentais, símbolos e instintos que todos nós carregamos, independentemente de onde nascemos ou como fomos criados. E aqui está o segredo que poucas mulheres conhecem. Quando você compreende esses padrões arquetípicos, você consegue antecipar comportamentos masculinos antes mesmo deles se manifestarem completamente. É como ter um mapa emocional nas mãos. Vamos começar pelo básico. O inconsciente coletivo não é algo místico ou complicado. É simplesmente o reconhecimento de que existem padrões universais de comportamento humano que se repetem através das gerações. E identificou o que chamou de arquétipos, que são essas imagens primordiais que influenciam nossas ações, escolhas e relacionamentos. Entre esses arquétipos, alguns são especialmente relevantes quando falamos de dinâmicas entre homens e mulheres. O herói, o amante, a sombra e a anima. Aqui está onde fica interessante para você. Todo homem carrega dentro de si uma projeção do feminino, que Jung chamou de anima. É a imagem inconsciente que ele tem do que é o feminino ideal. E, adivinha, quando um homem se interessa por você, ele está, na verdade, projetando essa anima em você. O problema é que muitas vezes essas projeções elas não têm nada a ver com quem você realmente é. Elas têm a ver com as necessidades não resolvidas dele, com as feridas da relação dele com a figura materna, com os padrões que ele absorveu ao longo da vida. Então, a primeira chave para ler as intenções masculinas é esta: observe não o que ele diz, mas qual arquétipo ele está projetando em você. Ele te vê como a mãe que vai cuidar dele, como a amante proibida que vai satisfazer suas fantasias, como a princesa que ele precisa salvar para se sentir o herói. Quando você identifica qual papel ele inconscientemente quer que você desempenhe, você entende exatamente quais são as verdadeiras intenções dele. E mais importante, você decide conscientemente se quer ou não participar dessa dinâmica. Deixe aqui nos comentários se você já percebeu algum homem tentando te colocar em um papel que não é o seu. Compartilhe sua experiência, porque isso pode ajudar outras mulheres que estão passando pela mesma situação. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, compartilhe com aquela amiga que precisa ouvir isso. Agora, vamos falar sobre controle emocional. Porque de que adianta entender os padrões se você continua reagindo emocionalmente a cada comportamento masculino? A verdade é que a maioria das mulheres perde o jogo emocional, não porque o homem é melhor jogador, mas porque ela não está jogando conscientemente. Ela está reagindo a partir das suas próprias feridas, dos seus medos de abandono, da sua necessidade de validação externa. E é aí que o inconsciente coletivo entra novamente como ferramenta de libertação. Quando você reconhece que os comportamentos dele não são pessoais, mas sim manifestações de padrões arquetípicos universais, você automaticamente cria um espaço emocional entre você e a situação. Esse espaço é ouro puro. É nesse espaço que mora a sua capacidade de escolha consciente. Em vez de reagir com ansiedade quando ele demora a responder, você observa qual arquétipo está em jogo aqui. Será que ele está testando seu valor? Será que ele está lidando com suas próprias inseguranças? Será que ele aprendeu que demonstrar interesse
é sinal de fraqueza? E aqui está o ponto crucial. Quando você para de reagir emocionalmente e começa a observar os padrões, algo mágico acontece. Você vira o jogo sem nenhum esforço. Porque enquanto ele está operando no piloto automático dos seus padrões inconscientes, você está operando a partir da consciência. E consciência sempre vence inconsciência. Sempre. Deixe-me te dar um exemplo prático. Imagine que você está saindo com um homem que é extremamente atencioso e presente nos primeiros encontros, mas depois começa a se afastar emocionalmente. A maioria das mulheres entra em pânico nesse momento. Começam a se questionar: o que eu fiz de errado? Será que não sou suficiente? E então fazem exatamente o que não deveriam. Perseguem, cobram, demonstram necessidade. Mas quando você entende o inconsciente coletivo, você reconhece esse padrão imediatamente. Esse é frequentemente o arquétipo do herói em ação. Ele conquistou, ele provou seu valor e agora precisa de um novo desafio. Não é sobre você, é sobre o padrão dele. Então, o que você faz? Em vez de perseguir, você se afasta também, mas não de forma reativa ou vingativa. Você se afasta porque genuinamente tem uma vida rica e interessante além dele. Você volta sua atenção para si mesma, para seus projetos, para suas paixões. E sabe o que acontece na maioria dos casos? Ele volta porque o arquétipo do herói precisa de um dragão para combater. E quando você para de estar disponível, você se torna interessante novamente. Mas aqui está o mais importante. Se ele não voltar, você não se abala, porque você entende que era apenas um padrão inconsciente dele, não uma rejeição ao seu valor como mulher. Agora, me conta aqui nos comentários. Você já viveu essa situação de perseguir alguém que se afastou? E o que aconteceu quando você parou de perseguir? Vamos criar uma rede de apoio aqui, porque sua história pode ser exatamente o que outra mulher precisa ouvir hoje. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela amiga que está passando por isso agora. Vamos falar agora sobre a sombra, outro conceito fundamental de Jung. A sombra é tudo aquilo que reprimimos, que negamos em nós mesmos, que consideramos inaceitável. E aqui está algo que toda mulher precisa saber. Os homens também têm suas sombras, e muitas vezes as intenções verdadeiras deles estão escondidas justamente nessa sombra. Por exemplo, um homem pode dizer conscientemente que está procurando um relacionamento sério, mas sua sombra pode estar carregando traumas de relacionamentos anteriores, medo de compromisso ou até mesmo raiva inconsciente do feminino. Como você identifica isso? Através da dissonância entre as palavras e as ações. Quando há uma contradição constante entre o que ele diz e o que ele faz, você está lidando com o material da sombra. E aqui está o truque. Não tente salvá-lo, curá-lo ou convencê-lo a enfrentar sua sombra. Essa não é sua responsabilidade. Sua responsabilidade é reconhecer esses sinais e decidir se você quer continuar investindo energia em alguém que não está fazendo o trabalho interno necessário. O controle emocional vem exatamente dessa clareza. Quando você para de tentar mudar o outro e foca apenas em suas próprias escolhas conscientes, você assume o poder da situação. Você não está mais à mercê dos padrões dele. Você está navegando suas próprias águas com a clareza de quem sabe exatamente onde quer chegar. E tem mais. Quando você opera a partir dessa consciência, você naturalmente atrai homens que também estão fazendo o seu trabalho interno, porque energia atrai energia similar. Quando você está presa em padrões reativos e inconscientes, você atrai homens que operam no mesmo nível. Mas quando você se eleva para a consciência, para a observação dos padrões, sem se deixar dominar por eles, você começa a atrair homens que também estão nesse caminho de autoconhecimento. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta importante e quero que você responda honestamente para si mesma. Quantas vezes você já aceitou migalhas de atenção porque tinha medo de ficar sozinha?
Quantas vezes você já ignorou sinais claros de que as intenções dele não eram boas porque queria acreditar em uma fantasia? Isso não é julgamento. Todas nós já fizemos isso em algum momento, mas o reconhecimento é o primeiro passo para a mudança. O inconsciente coletivo te ensina que você não precisa de validação externa para ter valor, porque seu valor não é algo que alguém te dá ou te tira. Seu valor é intrínseco, é arquetípico. Você carrega dentro de si o arquétipo da mulher sábia, da rainha, da criadora. E quando você se conecta com esses arquétipos internos, você para de buscar fora o que já existe dentro. Elas veem inconsistência e reagem com cobrança. Elas veem distanciamento e reagem com perseguição. Elas veem falta de definição e reagem com ultimatos emocionais. Mas quando você entende os padrões do inconsciente coletivo, você aprende a responder em vez de reagir. Você vê a inconsistência e responde com espelhamento emocional saudável. Se ele está inconsistente, você também fica. Não por vingança, mas porque você entende que inconsistência não merece consistência. Você vê distanciamento e responde com respeito ao próprio espaço e tempo dele, mas também criando seu próprio espaço. Você vê falta de definição e responde com clareza sobre o que você quer, sem drama, sem pressão, apenas como uma informação clara. Essa mudança de reação para resposta é onde mora o controle emocional real. E é onde você vira o jogo sem esforço. Porque você não está mais gastando energia tentando controlar o comportamento dele. Você está apenas administrando conscientemente suas próprias respostas. E isso, minha querida, é poder genuíno. Então, como você aplica tudo isso na prática? Primeiro, você precisa conhecer seus próprios padrões. Quais são os seus gatilhos emocionais? Quando um homem faz determinada coisa, qual é sua reação automática? Esse autoconhecimento é fundamental. Segundo, você precisa estudar os padrões arquetípicos. Não precisa se tornar uma especialista em um, mas precisa entender os básicos. O herói busca conquistas, o amante busca intensidade, o sábio busca conexão profunda, o rebelde busca liberdade. Terceiro, e mais importante, você precisa estar disposta a deixar ir, porque quando você entende esses padrões, você vai reconhecer situações onde simplesmente não há compatibilidade, onde os padrões dele e os seus não se encontram de forma saudável. E você precisa ter a coragem de se afastar, mesmo quando os seus sentimentos ainda estão envolvidos. Porque relacionamentos saudáveis não se constroem tentando encaixar padrões incompatíveis. Eles se constroem quando duas pessoas conscientes escolhem criar algo novo juntas. Querida, você não está neste mundo para decifrar enigmas emocionais de homens que não estão dispostos a fazer seu próprio trabalho interno. Você está aqui para viver plenamente, para criar, para se expressar, para se conectar de forma autêntica. E quando você entende isso profundamente, quando você internaliza que seu valor não depende de ser escolhida por ninguém, mas sim de se escolher primeiro, tudo muda. Os homens percebem essa mudança energética, eles sentem quando uma mulher está operando a partir da necessidade versus quando ela está operando a partir da plenitude. E os homens emocionalmente saudáveis, aqueles que realmente têm algo a oferecer, são atraídos exatamente para essa energia de plenitude. Porque relacionamentos saudáveis não se baseiam em complementar carências, mas sim em dois seres inteiros que escolhem
compartilhar suas vidas. Então, use o inconsciente coletivo de como sua ferramenta de libertação. Use-o para entender os padrões, para ler as intenções, para manter seu controle emocional. Mas, acima de tudo, use-o para se libertar da necessidade de validação externa. Use-o para se conectar com os arquétipos poderosos que você carrega dentro de si. Porque quando você faz isso, quando você realmente incorpora essa sabedoria, você não precisa mais virar jogo nenhum. Você simplesmente se torna o jogo. Você se torna a escolha consciente, a presença magnética, a mulher que sabe exatamente quem é e o que merece. E é isso que eu desejo para você. Não que você se torne melhor em manipular situações ou em jogar jogos emocionais, mas que você se torne tão conectada com sua própria essência, tão clara sobre seu próprio valor, que os jogos simplesmente deixem de fazer sentido, porque você vai estar operando em um nível totalmente diferente. Um nível de consciência, de escolha, de poder genuíno. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem ressoou profundamente em você. E eu te convido agora a se inscrever no canal Despertar Ela, porque aqui nós vamos continuar essa jornada de autoconhecimento e empoderamento feminino juntas. Clique no botão de inscrição e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo, porque cada vídeo é uma ferramenta a mais na sua jornada de transformação. Compartilhe esse vídeo com outras mulheres que precisam ouvir essa mensagem. Vamos criar uma rede de mulheres conscientes, empoderadas e livres. Te espero no próximo vídeo. Um beijo no coração e lembre-se, você já tem tudo o que precisa dentro de você.